Orji Num Chansan Pemage Sadom Polam Yan Saint Jogi Yodrunin Pema June Chisodra Cordo Cadroman Pecon Chiji Sodadruji Chiji Labdir Yexuzo Guru Cordo Cadroman Pecon Chiji Sodadruji Chingji Labdir Yexuso Guru Bhimasi Orji Nujansan Pemage Sadom Mayading Jogi Yodrunim Pema June Jesodram Cordo Cadroman Pecon Chiji Sodadruji Chimji Labdir Yexuso Guru Bhimasi Sanjay Jodan Sochi Shonan La Jancho Vado Dani Kyab Sochi Dagi Jing Soji Pe Sonanchi Drola Pinchir Zanje Droparsho Sanjay Jodan Sochi Shonan La Jancho Vado Dani Kyab Sochi Dagi Jing Soji Pe Sonanchi
Drola pentir Sanjay Droparsho Sanjay Jodan Sochi Chonala Jancho Vardudani Kyabsuchi Dagi Jingso Jipe Sonanchi Drola Penchir Sanjay Dropar Show. Boa tarde. Vocês estão bem? Sim? Alimentados, descansados e dispostos? Dispostas? Eu também. Onde é que foi que a gente parou mesmo? Vocês fizeram o exercício de se expandir e relaxar? Mesmo? Foi bom? Foi estranho? Estranho? É estranho, né, no começo? Mas a gente faz. É estranho porque a mente... É como se a gente pudesse criar várias mentes, vários seres, né? Então a gente está se movendo com aquela mente, né, que está se expressando a partir de alguns padrões naquele momento, né? Hoje foi o padrão da confraternização, né? A gente estava se confraternizando. Aí a gente pode, quando a gente recua e relaxa, a mente que estava se movimentando critica essa outra mente ainda, né, que está quieta. Aí ela diz, mas o que você está fazendo aí? Você está muito estranha. Está todo mundo falando, por que você parou? O que você estava falando era importante. Por que você parou? Onde você acha que você vai chegar? Quieta, desse jeito. Que resultado vai ser esse? Daí fica duas bolhas, uma conversando com a outra, né? Daí a bolha do silêncio diz assim, shh, quieta, é só para parar. Mas parar por quê? E agora? Parou por quê? Né? Não sei por que eu parei, mas eu parei. Eu também estou aqui desconfiada. Dá para você ficar quieta e me deixar fazer o exercício, né? Então o que a gente vai fazer? O nosso desafio é não entrar nesse tipo de conversa. Quando fizer esses exercícios de silêncio, contemplação, relaxamento, a gente tem que, assim, fingir que não é conosco. Porque mais adiante a gente vai entender o poder desse exercício. Então tem coisas que não tem como a gente não colhe frutos imediatamente, a gente vai tendo frutos, mas para descobrir esse silêncio, né, por que essas pausas vão ser importantes, isso vem com o tempo. Então, somos várias coisas de manhã cedo, né? A gente jogou muita semente. Assim, tchau, 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 né? Assim. Não foi?
Então essas são as sementes possíveis para a vida humana. Por isso que a gente começa lá, vida humana preciosa. Então tudo que a gente tentou vislumbrar, contemplar de manhã cedo, e outras coisas que a gente ainda vai contemplar, a gente tem vários dias, alguns dias. Então a vida humana é um solo para isso. Então esse seria o primeiro pensamento, que transforma a mente. A gente reconhecer o potencial da vida humana. Então, o potencial da vida humana é descobrir, nós mesmos, nós temos uma consciência capaz de refletir sobre si mesma, refletir sobre sua vida, para reconhecer que isso aqui é um sonho, é um mundo de sonho. Se a gente não descobre imediatamente que é um sonho, e se libera dele, a gente vai descobrindo devagarinho, pelo menos que dá para melhorar o sonho, O caminho ao longo do tempo vai nos dando assim habilidades de melhorar a nossa vida. Tanto que o Buda apresenta o caminho em 8 passos, e os primeiros 5, eles dizem respeito a como melhorar a vida. Então a gente pode, se a gente não consegue ir direto ao ponto, que é descobrir a nossa natureza búdica, a gente pode passar um tempo, como aquele mestre que eu comentei de manhã cedo, a gente pode passar 20 anos num trabalho de melhoramento da vida, da vida humana. Até que nós nos tornemos esse vaso perfeito, límpido, para ir direto ao ponto. Receber ensinamentos que revelam diretamente a natureza búdica. Então, se a gente é capaz de mudar a nossa vida, é sinal de que ela já não é algo externo, fixo, rígido, Se nós formos bons contempladores, observadores, a gente vai ver que nesses primeiros passos, se a gente é capaz de mudar o comportamento, mudar os padrões de pensamento e emoção, mudar a relação, as relações, mudar a nossa visão de mundo, isso já está mostrando que a vida é mágica, que a vida ela é sutil e ela não está posta como elementos materiais externos sobre os quais eu não tenho nenhum poder. Na verdade, a qualquer momento do caminho a gente pode furar, explodir essa sensação de que o mundo é externo. Mesmo se a gente estiver trabalhando com as primeiras recomendações do Buda, que é desenvolva a motivação para o teu caminho, evite as ações negativas em corpo, fala e mente, e promova o máximo possível nas tuas ações de corpo, fala e mente a virtude. Isso ainda são recomendações para uma pessoa que se sente uma pessoa, que tem qualidades, que tem defeitos, e pode melhorar o seu mundo. Mas se a gente perceber, fazendo esse exercício, que nós somos os promotores dessa mudança, e que ao mudar o mundo interno, ao mudar a nossa atitude, as coisas estão mudando, a gente poderia ter diretamente a compreensão de Prajnaparamita, Mas talvez isso não seja suficiente, Aí talvez a gente tenha que, ainda por um bom tempo, entrar nas etapas de condução da mente, Como cultivar, uma mente de atenção, de contemplação, que daí é o 6º e o 7º passo do nobre caminho. Para daí a gente chegar no 8º, que é justo o repouso, nesse reconhecimento
dessa consciência primordial que gerou todas as nossas histórias, todas as nossas faces, as fases, as várias identidades, né, que a gente teve ao longo dessa vida. E é ela que vai nos dar esse descanso derradeiro, né, porque de tempo em tempo a nossa vida muda, de tempo em tempo a nossa face muda. E aí não tem como a gente seguir, né, fazendo a mesma coisa, sendo a mesma coisa. Mas a gente não descobrir que existe a consciência primordial, a gente vai ficar aflitos cada vez que uma fase chegar ao fim. Cada vez que uma descrição, né, nossa não couber mais. Eu me descrevi assim vários anos como alguém que está na fase dos 30. Foi tão bom. Nossa, a fase dos 30 parece que você ainda continua jovem, né? Tudo pela frente. Mas não é que um dia eu fiz 40? Aí não dá nem para mentir mais, né? Uma hora tem que apresentar a carteira de identidade, outra hora você está com a mãe do lado, né? Não vai dizer na frente da sua mãe que você tem 30 anos, se ela sabe que você tem 40, né? Não pega bem, né? Então, aí a gente vai fazer aquele super esforço. Agora eu vou entrar na casa dos 40. Agora eu vou entrar na casa dos 50. Mas quem sou eu, afinal de contas? Não para esse trem. Né? Já estava acostumada, já estava tudo em ordem. Agora mudou de novo. Poxa. Vou eu ter que descobrir outra linha de creme. Então tem muitas recomendações, né, para o caminho espiritual. Mas o próprio Lama diz, né, que a qualquer momento a gente pode furar, né, essa bolha da separatividade, a bolha da pessoalidade, a bolha do esforço, a bolha de alguém que está trilhando o caminho e vai chegar em algum lugar. É. A própria bolha da vida humana preciosa, né, a gente vai furar em algum momento. Mas a gente precisa ouvir esses ensinamentos para que a gente não desperdice essa oportunidade. Porque a vida ela é muito rica, né? A nossa própria mente. Ela cria muitas realidades, muitas possibilidades, e a gente já pode deslizar para uma outra historinha, né? E falar, Lama, eu já volto. Lama, fica sentadinho, ficou bom esse seu trono aqui, ó, bem confortável. Não sai daqui, hein? Eu já volto. A gente faz isso, né? A gente vê amigos, né, do Dharma. Depois de 10 anos, assim, a pessoa volta. E aí, o que aconteceu com você? Ai, pois é, casei, tive filho, abri uma empresa, viajei, sei lá, um monte de coisa, né? Mas me lembrei do Lama. Me lembrei de vocês, da Sangha. Passei aqui para dar um oi. Aí foram 10 anos, né? Porque daí tem o segundo pensamento que transforma a mente, que é a impermanência, né? Então, realmente o tempo está no nível relativo, quando tudo que surge da consciência primordial não surge para ficar. A tendência de tudo que surge é voltar para o seu local de origem, né? Então, a nossa tendência natural é voltar para a consciência primordial, mas a gente resiste, a gente acredita que nós somos as manifestações. Nós somos as nossas identidades ao longo do tempo. Mas tudo que surgir vai mudar. Tudo que surgir vai cessar. Isso não precisaria ser um ensinamento assim terrorista. Isso é a revelação da natureza da realidade, né? A gente poderia relaxar nisso. Justo por saber que tudo muda, eu não vou ficar agora assentada ou refugiada, né, ou confiante de que eu sou alguma dessas coisas que surgiu. Ou alguma dessas coisas que surgiu veio para ficar e agora essa é a minha vida. Mas se eu não entendo
que essa é a natureza da realidade e que poderia ser o nosso exercício de lucidez, a gente vai chamar isso de impermanência. E aí parece que isso é alguma coisa que está assim, batendo ali na porta. Então você viva super bem, porque a impermanência vai te pegar. A sua saúde é impermanente, ela vai passar. O lama é impermanente, ele vai passar. Aí isso serve para dar uma eletricidade, a gente aproveitar bem o tempo. Então, por um tempo, a gente toma a impermanência como uma ameaça às nossas condições favoráveis. Mais adiante, a gente vai entender a impermanência como a verdadeira natureza de todas as coisas, a vacuidade. Em que ela não é nem contra nem a favor, ela simplesmente é. É a natureza de tudo que se mostra. E a vacuidade, ela não vem para destruir, o mundo dos fenômenos, o mundo das experiências. Ela vem só para aliviar, a nossa sensação de separatividade, de controle, de esforço, de perda, de ganho. Todas essas sensações vão se transformar em sofrimento, Se eu tenho uma coisa, vem a impermanência, eu sofro porque ela foi, Ou se vem algo, que eu não quero, então a impermanência vem porque agora chegou alguma coisa que eu não queria, Se estava bom, agora não está mais, Mas se agora eu vejo que tudo está fluindo, eu não fico maravilhada porque alguma coisa chegou e nem desesperada porque ela foi, ou o contrário, Eu simplesmente deixo as coisas irem fluindo, e mudando. O meu próprio olhar também vai mudando, as minhas experiências vão mudando. Aí tem o terceiro pensamento que transforma a mente, que é o karma, que ele vai falar dos nossos padrões, da nossa falta de liberdade. Mas daí a gente pode unir, agora justamente esse fluir da impermanência por dentro dos padrões. Agora, se eu não entendo, a impermanência, aí eu começo a acreditar em padrões. E os padrões, eles são justo a nossa cegueira para a fluidez, para a mudança, para a transitoriedade, para a transformação. Karma é hábito. A gente se habitua a ser alguma coisa, a se mover de uma certa forma. Quando, na verdade, tudo está mudando. Quando tudo é um convite para a mudança. Quando tudo é um convite para a expansão, A gente falou hoje cedo. Tudo é um convite para expandir. E não para repetir. Não para sustentar. Agarrar. Ou acreditar que aquilo é ruim e você tem que lutar contra. Então, o terceiro pensamento que transforma a mente, porque transforma a mente como, É aquilo que a gente falou hoje, a gente está buscando algo numa direção. Aí, quando a gente começa a estudar um pouco os 4 pensamentos, a gente olha para um outro lado. No caso, não é nem assim, é assim, A gente começa a olhar para dentro. Então, se a gente olha a vida humana preciosa, a gente vê que no reino humano os ensinamentos estão presentes e a gente pode reconhecer a consciência, nós podemos nos reconhecer como consciência primordial, livre da própria existência humana, ainda que esteja dentro desse corpo humano. Aí vem a impermanência que diz, aproveite essas condições para você realmente reconhecer isso e viver isso. Porque isso passa, tudo é passageiro. Então, não deixe que as coisas passem no sentido de sustentar a sua ignorância. Mas agora veja essa natureza de transitoriedade como energia para você descobrir quem você é.
E daí vem o karma, né? Que é o terceiro pensamento, que vai dizer, enquanto você não souber quem você realmente é, você simplesmente está repetindo padrões que trazem sofrimento, né? Que não te permitem fluir com a vida. O karma é a herança da nossa ancestralidade, né? A gente está recebendo o karma enquanto está mamando na mãe. Oxe, tem alguém mamando aí, né? Por acaso. Por acaso, né? Ele está mamando a mãe e o pai ali. Ele não está mamando leite, né? Ele está aprendendo, né, com a presença do pai e da mãe. Por isso é a nossa responsabilidade, né? O que a gente está expressando como pai e mãe que o bebê recebe naturalmente, né? De olhinhos fechados, assim. Ele só abre a boca e recebe da gente, né? Então, cuidado, o que você vai pôr na boca do seu filho? Ele não está nem perguntando se você vai dar leite, ou vai dar água, ou vai dar, né, vento. Ele está ali, assim, na maior confiança de que ele vai receber o que ele precisa, não é? Aquela boquinha aberta, assim, coisa mais linda, né? Então, cuida, né? O que a gente vai colocar na boquinha do nosso bebê? Não só como alimento, né? Como presença. Porque senão a gente está passando isso para ele. A gente está passando os padrões. Os padrões que a gente também aprendeu de pai e mãe, que o pai e a mãe aprenderam do avô e da avó. Não é? E esses padrões são baseados em quê? Eles são baseados nesse esforço de sobrevivência, de ataque e defesa. Você está no mundo e nós vamos te preparar para o mundo, baby. É, meu amorzinho? Você vai preparar o filho para uma luta. Que a vida não está fácil. Daí a gente solta umas palavras dessa perto da criança. Coitadinha, não fala isso para ele. Né? Não tira o encanto da vida. Pai e mãe tem que estar sorrindo, leve. É? Pais lúcidos, que encontraram essa magia. É? Então, se a gente refletir, se a gente olhar ao redor, né, as pessoas, todos nós, repetindo esses padrões de medo, de esperança, de visão separativa, né? Eu estou no mundo e o mundo é alguma coisa que eu não compreendo, mas que me afeta. E aí eu tô nessa luta. Eu estou em busca do que é felicidade. Eu nem sei o que é felicidade. Eu só sei que eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar, né, meu plano de saúde. Eu tenho que ser uma pessoa responsável, séria, um homem, uma mulher adulto. Então isso são padrões. Então, quando a gente faz esse exercício de pausas, a gente está assim com uma furadeira, acabando assim, tirando a solidez dos padrões. Então é isso, a gente se habitua e vai embora. A gente recebe aquilo do pai e da mãe e vai embora. Nem se questiona, não para ver se é isso mesmo, se a vida é isso que eles estão dizendo. Porque senão, aí vem o quarto pensamento que transforma a mente, que é justo o sofrimento. Aí a gente sofre e não sabe por que sofre. E o sofrimento é uma experiência desnecessária. O sofrimento, ele só é assim como uma mosca que bate no vidro por não ver o vidro. E ela bate de novo, e bate de novo, e bate de novo. Né? Então, quando a gente sofre, a gente deveria só se perguntar o que é que eu não estou vendo. Que o sofrimento é só uma falta de visão. A gente está vendo uma coisa e a realidade está se mostrando como outra. Então a mosca é isso, ela acha que tudo é espaço. Aí ela bate no vidro, ela bateu no nosso mundo, né? Então ela não considera que no mundo dela tem, né, agentes, né, que se interceptam, né, e são capazes de construir um vidro. Tá? Então no mundo dela não existe vidro. Mas como elas estão inseridas no nosso mundo também, que existe vidro, aí ela bate e não vê o vidro e continua batendo, né?
Aí nós, seres humanos, no nosso mundo, a gente não considera 1 milhão de coisas que para os Budas é a coisa mais natural, né? Transitoriedade, liberdade, mudança, inseparatividade. O mundo já é isso, né? Então o Buda olha para nós como a gente olha para a mosca, infelizmente, né? Diz, mas vocês ainda estão aí batendo a cabeça nisso, né? Então a gente sofre, vai ter, né, essa experiência de sofrimento por não se conhecer, por não entender o mundo, por não ter olhos de contemplação, por não ter abertura. Não peguei relógio. Então eu acho interessante a gente pegar todos os ensinamentos ditos preliminares, né, que vão nos ajudando, né, nos ajudando a encontrar esse posicionamento para o silêncio, mas a gente já colocar a Prajna Paramita em tudo, sabe? Para o caminho não parecer pesado, gradual, para que a gente também não tenha a sensação de estar fazendo alguma coisa ou acumulando alguma coisa. É sempre um sonho, né? Então, o caminho é um sonho dentro de um sonho. A gente constrói, então, como a gente falou hoje cedo, o caminho somos nós mesmos, né? Nós somos o caminho, a verdade e a vida. Apesar daqui ser uma tradição budista, a gente fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, quando eu digo que a gente fala que vai trilhar o caminho, na verdade não vai trilhar um caminho, ele não é uma pista, né? Como o caminho de Santiago, né? Outros caminhos sagrados, está lá, tem bandeirinha, tem, né, seta, tem placa, né? Não existe isso. Então, mas a gente se sente no caminho espiritual. Então, é só pensar um pouquinho, ó. Então é um sonho, a gente está criando uma sensação de alguém que está galgando, né, etapas, indo em direção a algo, mas qual é a direção? É um caminho? Qual é a direção? Para onde você está indo, né? Mas a gente fala de um caminho. Então o tempo todo a gente está fazendo um trabalho dentro da mente. A gente vai criando elementos favoráveis dentro de uma mente que está confusa, até que em algum momento esses elementos favoráveis dissolvam essa própria mente. E fique só a consciência viva, da onde as várias mentes que a gente teve ao longo da vida, né, puderam surgir. Então tem, né, os mestres, o Alan Wallace explica isso, né, qual que é a diferença da consciência e da mente. Isso é uma diferença importante. Esse é todo o trabalho né, do Dzogchen, né, que são essas escolas,
que vão trabalhar diretamente, né, com o ponto da liberação e não com os ensinamentos preliminares, graduais. Então, o tempo vai ser isso, assim, o que é a mente e o que é a consciência. O Alan Wallace usou, acho que essa comparação, né, com o teatro, né, com o palco. Não é? Então, a mente, ela é como se assim, a gente tem a consciência primordial. Então, tem uma experiência de ser. De ser. Né? Mas essa consciência, ela pode se fazer dividida, né? E criar coisas ao redor dela. Né? Que são os pensamentos, as emoções. Esses seriam os personagens do palco, com os quais a consciência começa a se relacionar, como se fosse algo externo a ela. Ela esquece que ela mesma gerou os pensamentos. Ela esquece que os pensamentos estão dentro do seu próprio campo e são experiências indivisíveis. Os pensamentos, a gente experimenta os pensamentos. Eles não são entidades separadas. As emoções, a gente experimenta, elas estão no campo da consciência que reconhece a emoção. Mas a gente trata elas como separadas. A identidade, a gente pode se descrever, ter um nome, gênero, profissão. E a gente pode tomar isso como um objeto que a gente vai trabalhando, né? E vai criando um eu agora, um eu paralelo a essa consciência primordial. Então tem um eu que está acostumado a pensar certas coisas, a sentir certas coisas, se descrever de uma certa forma, andar por certos lugares. Então a mente é esse teatro, esse circo que surge na relação da consciência primordial, adormecida para sua própria condição, agora se vendo a partir disso. Como ele diz, né? É tomar como eu e meu aquilo que não é eu e meu. Então nós nos confundimos, dizendo que nós somos o corpo, que nós somos as nossas ideias, as nossas crenças, a nossa fala, a nossa voz, nosso comportamento. Mas isso tudo foi gerado ao longo do tempo. Nós nem sempre tivemos a idade que nós temos e por isso naturalmente não tivemos sempre o comportamento que nós temos agora. Mas a gente se diz, agora isso sou eu. Daí daqui a 10 anos a gente muda e diz, agora isso sou eu. Daí mais 10 anos, agora sou eu. Daí não tem mais 10 anos. Daí a gente perdeu. A gente vai de 8 em 8, de 10 em 10 até os 90, até os 100. Daqui a pouco não tem mais 10 para você saber qual era a outra versão. Você tinha que pegar, né, o pulo do gato, como o Lama diz. Né? Se de 10 em 10 eu digo que eu sou alguém e eu estou sempre mudando, então quem sou eu? Então tem tradições que a pergunta fundamental é essa: quem sou eu? Quem é você, Bernadette? Qual resposta você quer, né? Não me confunda. Eu tenho coisas sérias para fazer aqui, né? Se ilumina depois. Uhum. Então, essa é uma pergunta profunda, né? Se tudo está mudando, né? Se eu estou mudando, o que é que não muda? Como é que eu me sinto existindo? Por dentro dessa mudança, eu tenho sempre a sensação de continuar. Eu já não sou mais a mesma, mas eu tenho a sensação que eu continuei. Mas quem continuou? Aí que os mestres estão apontando, né? Quem segue é a consciência primordial. Tem uma sensação, né? Uma experiência de existir que não cessa. Não cessa nem com a morte do corpo. E por isso que é necessário que ao longo da vida a gente consiga se despir dessas artificialidades, porque quando a morte vier,
A gente aproveite aquele momento, né? Porque a consciência vai estar livre do corpo. Só que se a gente não exercitou ao longo da vida esse descolamento, no momento da morte a gente vai aspirar por outro corpo. A gente vai aspirar por um renascimento. Ao invés de naquele momento ter o reconhecimento da consciência livre, sem limites, sem corpo, né? Está fazendo sentido isso que a gente está conversando? Se vocês forem honestos comigo, ajuda tanto. Né? Para a gente poder... Diga, querido. Uhum. Uhum. Isso. Isso. Uhum. Mas na verdade somos nós mesmos que nos roubamos desse lugar de silêncio. Porque a gente, quando surgem os pensamentos, né, em relação às nossas experiências, a gente tem a sensação que ali tem algo importante que precisa ser pensado, olhado. Então a gente já está nesse lugar que você chamou agora de superior, né? Que na verdade é um lugar amplo, né? Não é nem... Até um pouco perigoso a gente falar o que é superior, o que é inferior. Porque na verdade a gente já está, né? Isso. Essa sensação, né, de estar assim, separado de algo, né, limitado, isso nós mesmos geramos pela familiarização com movimento, aparência, sensações. Quando a gente, pela meditação, se a gente vai se descolando do ato de pensar, do ato de sentir, do ato de se mover, aí essa consciência que não estava se vendo nesse lugar de liberdade e repouso, ela passa a se ver. Porque ela estava ocupada. Nós não reconhecemos a nossa verdadeira condição porque nós estamos ocupados, sustentando aquilo que brota da nossa luminosidade. Nós mesmos produzimos pensamentos, emoções, não está surgindo de outro lugar que não do campo da própria consciência. Mas quando eu me fixo a isso, começa o problema. O problema não é nem pensar, nem sentir, não tem problema nisso. O problema é de você agarrar aquilo e querer alguma coisa daquilo. Querer manipular um pensamento, uma emoção, alguém, alguma coisa, como se aquilo tivesse uma super importância para o teu bem-estar, para a tua inteireza, para o propósito da tua vida. Então a nossa inteireza, o nosso bem-estar e o propósito da nossa vida, ele não vem das relações com coisas, objetos sutis ou grosseiros. Isso já está pronto. É do repouso que vai surgir bem-estar, inteireza, né, contentamento, a paz. Mas por que é difícil alcançar isso? Porque a gente vai ter essa mente que surge, né? E daí tem um personagem ali dentro que a gente foi construindo, né? Esse ser paralelo, né? À consciência primordial. A gente tem uma sensação de morte quando a gente não corresponde mais aos padrões, né? Que querem seguir se manifestando. Então tem uma dor. O Lama falou isso, né? Cada vez que a gente gera um padrão,
tem engatilhado ali um processo de dor. Na hora que eu solto. Então, se eu me identifico, ali dentro eu inseri já essa, como a semente do sofrimento, a semente da morte. Se eu tenho Prajnaparamita e eu vejo todos esses fenômenos como algo transparente, né, no campo da minha própria consciência, não como algo separado de mim, aí ali já não tem padrão, não tem a semente do sofrimento, a semente da morte. Porque eu não criei um personagem fixado àquilo que surgiu, se sentindo existente a partir daquilo que surgiu. Então não tem sofrimento e não tem morte, porque aquilo vai passar. E eu não tenho a sensação que algo se perdeu, que eu me perdi, que quem sou eu agora que isso passou. Então esse é o problema do padrão, da gente querer repetir experiências, formas de pensar, formas de ser. Daí quando a gente vai exercitar, né, a nossa meditação, e a gente vai tentar se descolar disso, vai dar essa sensação de morte, de resistência. Mas é só uma sensação. Porque daí morre o padrão, morre o personagem do padrão, e você está vivo, viva. Como assim? Porque a consciência primordial segue. Quando eu falo consciência primordial, não ache que é outra coisa. É você já, do jeitinho que você está aí, ó. É você já. Só que quando eu digo consciência primordial, daí a gente diz, eu, Márcia? Eu, castanha, de olho verde? Não, para tudo. Daí o problema é esse. Quando a gente diz, você é o Buda, daí a gente diz assim, a minha mãe já me disse que eu era especial, né? Ela sempre me disse isso. Enfim, alguém que reconheceu que eu sou muito especial. Então, a gente confunde a consciência primordial com o personagem. Como uma pessoa que começa a estudar, vai para fazer teatro, e em algum momento e já aconteceu isso, né? Alguns artistas se perderem com seus papéis. Nós somos esse artista que se perdeu com o papel. Então a consciência primordial já está na base, já está agora por dentro da nossa respiração, por dentro dos nossos pensamentos, por dentro da nossa sensação de existência. Nós já somos a consciência primordial, só que nós estamos travestidos. Aqui todo mundo é travesti. Aí como é que eu posso descobrir isso? Porque isso não pode ser teórico, senão não é libertador, não é liberador, não é iluminador. Tem que viver isso para realmente sentir o deleite disso. Por isso que eu preciso do silêncio, das pausas. Eu preciso aprender a me manifestar sem me fixar ao que eu manifesto. Eu preciso aprender a me manifestar e soltar imediatamente, junto, aquilo que eu manifesto. Enquanto eu vou me manifestando, eu já vou soltando. Vocês já viram isso? Que os mestres apontam, né? Como você faz um risco na água. E tão pronto você vai riscando, aquilo já vai desaparecendo. Isso deveríamos ser nós. A gente vai se manifestando e já vai se dissolvendo. A gente tem que sair daqui e não ter a sensação que a gente conquistou um espaço pessoal aqui. Que da próxima vez que eu vier, eu já sou agora alguém. Porque eu fiquei na cozinha, da próxima vez, como outra pessoa, agora na cozinha, e eu? Eu fiz alguma coisa errada? Foi isso? Ou se a gente chega e você de novo, porque não dá lugar para outra pessoa, né? Qualquer coisa, pode ser e pode não ser, mas como vai ser? Então, passa por esse encontro sem se construir aqui dentro, sem querer expressar, né, uma identidade
que precisa ser respeitada pelos outros e que na próxima vez a pessoa nos cumprimente bem direitinho e pelo nome. Aquela coisa assim, nós somos sérios, né? Cumprimento com a mão. Tem que chegar, né? Tem um monte de jeito de cumprimentar agora, né? Tem que se abrir. Então é só, veja, é tão simples, não precisa de 20 anos. Não precisa ser gradual. Só vai ser gradual ao longo de 20 anos na medida em que nós somos teimosos em não receber essa dica. É uma dica. Ó, o Lama vem, vou dar uma dica para você. Isso faz o que você quiser. Agora você quer contemplar isso durante 20 anos? Contempla. Não perde teu tempo. Por exemplo, sair, né, de um evento e depois ficar avaliando ele. Outro tipo de loucura. Já foi. Viva enquanto ele está acontecendo. Ó. Então aqui, não vamos perder tempo. É um feriado, a gente está sendo pagos para estar aqui, não é? Quem tem emprego está super tranquilo, vai receber o salário normalmente. Quem está sem emprego, ótimo, né? Não tinha outra coisa para fazer mesmo, vem para cá, né? Pronto, com emprego, sem emprego, está super justificado estar aqui. Relaxa para viver só isso. Não pensa o que vai ser segunda-feira. Porque daí, se você não vive direito, assim, né, presente, não aproveita, na segunda-feira você começa a se fazer perguntas. Poxa, aquele dia eu não falei direito com a Bernadette. Putz, ela cruzou por mim tão rápido e agora o que eu faço? Aí a gente começa a querer remendar, consertar o passado. Daí eu venho com esse remendo para o próximo encontro, a Ber já não está mais nem aí. Ela nem lembra mais nada. Aí, em vez de eu encontrar a Ber nesse frescor, eu estou lá toda cheia de culpa, remorso. E a Ber, o quê? O que foi? Nem vi, eu não vi você. Daí, você não me viu? Daí, de repente, a gente entra numa outra noia, né? Assim, ela não me vê. É? Então, não há o que ser pensado a respeito daquilo que já se foi. Só há o momento presente a ser vivido. E o momento presente só quer uma coisa. Ele tem por natureza apresentar a liberdade, a consciência livre. O momento presente, ele não é ele que está buzinando no nosso ouvido. O que você está fazendo na sua vida? O que você vai construir nesse lugar? Isso é a mente, essa mente paranoica que nós somos capazes de criar. Então, quando cruza, não tenha propósitos para esse encontro. Não vai acontecer nada, gente. A gente não vai dar certificado para vocês. A Bena já avisou. Não tem certificado. Tá? Não vai acontecer nada. Não vai ganhar ponto na carteira. Não vai acontecer nada. Não tem nada para se ganhar aqui. Então não faça planos para esse encontro, vá só vivendo cada momento. Sem perguntar, agora eu estou vivendo esse momento, e aí? E aí é isso. Pronto. Está vivendo o momento presente. Nossa, mas não está acontecendo nada. Ótimo, para aí. Observa que não está acontecendo nada. Pega isso. E agora? Estragou tudo. É só um fluir de momento presente. Daí, como eu falei, a vida está acontecendo. As pessoas se movem, as pessoas falam, sai sol, venta, chove, né? Aí o que vai acontecer? Nós estamos presentes e vamos interagir com esse movimento, que a gente nem precisa controlar. Porque eu não tenho um propósito final, eu não quero ajustar esse movimento natural das coisas, eu não estou com nenhuma ideia preconcebida. Se eu tenho ideias pré-concebidas, né, eu tenho aqui um universo que eu gostaria de ver manifesto, né, segundo os meus padrões de peso e medida. Tá? Vamos lá. Aí, quando eu olho para as coisas, eu quero encaixá-las, encaixotá-las. Daí surge a sensação de controle, porque as coisas não batem, né, com esse padrão, com esses preconceitos.
Mas como a vida, como eu falei, a vida não é feita de padrões, a gente vai sofrer, que a gente vai tentar encaixotar uma coisa encaixotável. Né? A gente vai tentar encaixotar o filho, que ele é encaixotável, viu? É um rebelde livre, nascido para voar, né? Então nada é nosso nesse sentido. Né? Não é o nosso encontro, né? O nosso SEB, o nosso filho, a nossa mãe, a nossa vida. Né? Esse sentido de posse fica super estranho, né? Se a gente começa a olhar as coisas como elas são. O que a gente pode carregar nas mãos, né?
Alguém quer fazer uma pergunta? Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Não ter pergunta. Dentro de tudo que... Funcionou? Para a gravação é importante. Isso. Uhum. Foi? É uma grande certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer, adoecer, eventualmente morrer. Eventualmente, né? A gente não eventualmente. Tem... Vai que acontece. Eventualmente, sabe lá, pode ser daqui a pouco. Não vai envelhecer, né? A gente Sim. vai morrer a qualquer momento. Sim. Mas eu vou falar, para mim, é muito difícil lidar com a morte de pessoas queridas, com o desapego, mesmo sabendo que a consciência fica e que só o corpo morre. Uhum. E existe um apego grande às pessoas que a gente ama, né? Uhum. Eu queria abordar um pouquinho essa coisa do desapego da morte das pessoas mais próximas. Uhum. Eu não tenho eu não tenho o menor medo de eu morrer, mas eu tenho um grande apego assim a certas pessoas muito próximas e até amigos, enfim. Essa dor desse momento da passagem, né, de alguém querido. E eu estou vendo na minha família muitas pessoas adoecerem, muito câncer, a degradação do corpo. É uma questão difícil para mim de saber lidar. Aí, pensando, né, no que nós conversamos até agora, se a gente reconhece em nós, né, se nós reconhecemos em nós aquilo que não morre, a gente sabe que o outro não morre, né? Então não tem saída, né? Se a gente não descobrir isso em nós, a morte dos outros vai nos afetar, né? Porque a gente também se descreve a partir dessas relações. Quando o outro morre, algo em nós morre também, né? Então acho que foi a monja Coen, não sei se não foi aqui mesmo que ela falou isso, né? Ela falando de um acho que lá no Japão mesmo, né? Ela encontrou, não sei se era um praticante, mas ele dizendo, né, com muita dor que a mãe tinha morrido, né? E aí ela falando isso, né? Se a mãe morre, morre o filho, né? Naquela relação morreram os dois, né? Então, se a gente não faz essa investigação profunda, né, para ver como que os papéis são construídos, por exemplo, o papel de mãe e filho, o papel de pai e filha, de irmãos. Se a gente continua achando que nós somos esses papéis, a hora que um dos dois falta, né, é sofrimento na certa, né? Porque daí a gente não tem mais como seguir com o padrão que aqueles papéis regiam, né? Então aquilo traz um super desconcerto, né, para um ambiente ao qual a gente estava habituado, né? Então as relações são ambientes de relação. Aí aquele ambiente não existe mais. Não adianta você ir na casa da pessoa. Era a pessoa que... Era a relação, era o encontro que fazia aquele ambiente surgir. Daí você fica olhando, né, com pesar para as coisas, para os objetos, né, aquilo tudo dói daí, né, porque há um tempo atrás todos aqueles objetos estavam imantados, né,
dentro do ambiente do encontro, né? A pessoa estava ali, aquilo tudo fazia sentido. Daqui a pouco só tem objetos, né, que remontam, que remetem, né, ao ambiente, mas aquilo não funciona mais, porque a outra pessoa não está mais ali, né? Mas daí tudo dói, né? As cartas, as fotos, a roupa. Ai, só Prajnaparamita salva. Porque daí a gente entende como que aquilo tudo foi construído. Como que em cima de tecido, madeira, metal, e mesmo cabelo, pele, né? Como é que em cima de todos esses elementos a gente foi construindo um mundo, foi construindo seres, fomos construindo histórias. Então, Prajnaparamita, que depois a gente pode ler juntos o Sutra, né? E falar um pouco sobre as contemplações que o Lama propõe, né? Das bolhas de realidade. Então, se a gente tem Prajnaparamita como um olho, né, para a nossa vida, não tem nada que ele não toque. Nada. E daí é fantástico, porque todos os fenômenos nesse sentido são iguais. A gente constrói todos eles da mesma forma. Eu fiquei um pouco assim, eu comentei isso com o Lama, né? Falei, Lama, mas esse roteiro de contemplação de Prajna é igual? Eu posso pegar uma bola de futebol e pegar a minha mãe e a mesma coisa? Como assim? São as artificialidades. A gente cria papéis, conceitos, dota eles, né, de energia. Então a gente dá vida para as coisas e para as pessoas da mesma forma. Então Prajnaparamita é a liberação do sofrimento. Prajnaparamita significa esse olho de sabedoria, esse olho que investiga a realidade e não se engana mais, achando que ela é algo, né, material e externo. A gente vai olhar que todos os fenômenos são não nascidos, né? É como está lá no Sutra. O que quer dizer que é não nascido? Quer dizer que ele não está lá fora, ele não é uma entidade independente. Ele surge com o observador. Então não tem um objeto que nasceu. Ele nasceu com o olho daquele que o reconheceu como existente. Quando a gente sair daqui no domingo, a gente vai soltar todo mundo no domingo, Ber? Ou não? Se vocês se comportarem bem, domingo à tarde nós vamos embora. Senão vai ter recuperação. Vai ficar uma semana aqui, né? Então, se tudo correr bem, domingo à tarde a gente sai daqui. E aí, quando a gente fecha as portas desse lugar, o que acontece com esse lugar? Aí o lugar fica aqui falando, que pena que eles foram embora. Nossa, eu sou tão bacana, eu sou tão acolhedor, tão amplo. Quando será que vai vir o próximo grupo, né? Vou ficar aqui agora em silêncio, esperando, né? Ninguém tem, né, essa ingenuidade. Mas no fundo tem. Porque a gente, quando abre aqui a porta, a gente acha que está encontrando um lugar que já estava aqui esperando a gente, né? Então isso é aí que todo o nosso olhar para a realidade, ele encontra o seu limite, né? Porque a gente não inclui a consciência que está. Tudo são experiências da consciência. Não há o Sukhavati, há a experiência do Sukhavati. Não há o retiro, há uma experiência do retiro. Quando eu falo que há uma experiência, eu estou incluindo aquele que experimenta. Então aqui tem vários templos. Tem um templo para cada par de olhos aqui. Eu cheguei só agora, que eu não vi o processo da construção. Quem viveu o processo da construção vê outras coisas, certamente. Começa a ver assim, não ficou bom. Aquilo ali vai dar infiltração. Aí está o Lama falando assim, e a pessoa assim, vai dar infiltração. Mundos paralelos, né? Completamente paralelos, né? Tá? Então, é assim, a gente pode se ver
a partir do que está posto à nossa frente. Então, aquilo que está, né, se manifestando como aparência agora diz respeito às minhas histórias, as histórias dos meus antepassados. Quem não tem nada, nenhuma, né, não viu nada de budismo, quando olha essas imagens, tem uma experiência diferente de quem já está, sei lá, 30, 50 anos, vendo Guru Rinpoche. Então, as experiências vão sendo construídas. A gente já tem alguns elementos presentes, mas aquilo tudo vai sendo trabalhado ao longo do tempo, a gente vai construindo, reconstruindo, né? Tudo que está na nossa frente. Então, nós estamos olhando a nós mesmos, né? Né? Varrer, né, a realidade com os olhos. Se eu olho lá, né, para aquela plantação de eucalipto, nossa, quanta coisa dá para ver numa plantação de eucalipto, né, Ber? Quantas coisas, né? Esses pinheiros. Quem nasceu no Paraná, né? Ai, tem um amor por esse pinheiro que não cabe no coração, né? Então, se a gente se aproximar, né, o máximo possível, agarrar o objeto, né, a gente não vai encontrar a entidade que a gente está vendo. A entidade que a gente está vendo é sempre uma abstração da mente. Por isso que o Zen, né, Monja Coen, Thich Nhat Hanh, eles falam, né? Por exemplo, esse microfone é feito de vários elementos que não são microfone. O Sukhavati é feito de várias coisas que não são Sukhavati. A pessoa, né, que a gente perdeu, ela foi feita, né, a gente projetou sobre ela, né, a sensação de uma entidade, mas ali tinha várias coisas que não eram ela. Se a gente quiser ficar com o chumaço do cabelo do outro, não adianta, não adianta. Né? Ficar com o umbigo do bebê depois que cai, né? Assim, nossa, nem o bebê vai querer isso daqui a 10 anos, né? Ô mãe, que horrível. Por que você não enterrou isso? Devolve para a terra isso. Não é a pessoa, né? A gente se cuida tanto, né? Se a gente visse os intestinos, eu não sei se a gente ia ter tanto autoapego, né? E com maior respeito, né? O intestino tem seu lugar na vida, na nossa vida, né? Mas a gente se engana, né, com a aparência das coisas. A gente é capaz de construir algo que não está ali. Tá? Então, Prajnaparamita torna a morte leve. Torna, né, tudo muito leve. Porque a gente devolve para as coisas a sua condição de sonho. Então, sempre, a gente falou, né, o que é sofrimento? Sofrimento é falta de visão. Sempre que estiver sofrendo, se pergunte, o que é que eu não estou vendo? Não é assim, quando eu estiver sofrendo, o que você está fazendo? Por que é que você não veio? Por que é que você veio a essa hora? O que é que está faltando? O que é que eu vou fazer? Não. O que é que eu não estou vendo agora? O que está escapando, né, dos meus olhos profundos? O que eu estou projetando que não está cabendo, né, no espaço que a vida, né, naquilo que a vida está manifestando nesse momento? Que visão é essa que eu estou tentando, né, empurrar e não cabe, ninguém aceita mais? Então é maravilhoso isso, porque daí cabe para nós tomar aquilo como problema, como oportunidade, como campo de contemplação. Assim, depende de você se você vai olhar aquilo como um problema.
Se a gente descobrir que era uma falta de visão, aquilo já virou uma flor. Né? Isso é Prajnaparamita, quando você percebe que aquilo que parece um obstáculo é, na verdade, um posicionamento teu, né? Criando uma aparência de obstáculo. Se você fura isso, se você reconhece a coemergência, se você se pergunta, se você vê assim, que aquilo depende da tua posição, que se você muda um pouco, aquilo muda, virou uma flor. A pior coisa no mundo, aos olhos comuns, pode se tornar uma flor. A flor de Prajnaparamita. Né? Todas as deidades do budismo, elas estão sentadas sobre um lótus, uma flor, que nasce do lodo, daquilo que a gente diz que não é bom, daquilo que a gente chama de sofrimento, daquilo que a gente chama de confusão. Quem é que está sentado na flor? Um ser lúcido. Ele não só faz a flor nascer e senta ainda. É meu trono. Meu trono agora é a lucidez. Eu não estou mais afundada nesse mar de confusão, achando que as coisas estão prontas. Isso abre um campo maravilhoso para os relacionamentos, né? A gente aprende agora a lidar com a diversidade, com os diferentes posicionamentos, né? As diferentes visões. A gente vai desistir de convencer as pessoas. Um esforço a menos na vida. Oi. Uma dúvida que eu tenho, mas acho que é melhor você explicar a partir da tua experiência. Assim, quando você foi para o retiro fechado, eu imagino que teus pais sofreram bastante, assim, de ver. Eu imagino por mim, assim, se eu fosse para um retiro fechado, meus pais iam sofrer. Como que a gente faz nesse momento, assim? Você pensa assim, não, meus pais são só uma projeção da minha mente, porque tem essa questão do budismo de não gerar sofrimento. Então fica dois lados, assim. Se eu seguir o caminho, eu vou gerar sofrimento, mas se eu não seguir... Eu continuo gerando sofrimento. Gerando sofrimento, exato. Como que faz para lidar e qual que é o olhar que a gente pode fazer em relação aos pais ou outras pessoas? Então, só falando isso, né, essa importância, quando a gente diz o outro é nossa projeção, não quer dizer que o outro não exista. O outro existe, mas o outro existe como consciência primordial. Então, ele não é o que eu projeto e ele não é o que ele está dizendo ser. Mas ele é a manifestação da consciência primordial. Então, a gente não nega a existência do outro, mas a gente se libera das projeções que a gente joga sobre ele e libera ele das projeções que ele mesmo está, né, jogando sobre si. Então, a gente não acredita nem no que a gente acha dela e não acredita no que ela acha dela. Tá? Que é tudo sonho, tudo historinha, né? Tá? Então a gente pode olhar as pessoas dessa forma, né? Na perspectiva da consciência primordial. Então não tem pai e mãe daí nesse sentido, mas no sentido relativo tem pai e mãe, né? Nosso propósito não é realmente machucar as pessoas, mas a gente não vai ter muito controle sobre isso, sabe? A gente não vai conseguir colocar panos quentes sempre. A única coisa que nos cabe é fazer a nossa prática com a motivação genuína de fazê-la incluindo os outros. Daí a gente está salvo. Daí, por exemplo, a gente vai fazer retiro e os pais ficam chorando, mas no nosso coração eles estão indo junto, e estão indo junto, nem que a gente ache que não estão, eles estão indo junto, né? Mais adiante isso vai se mostrar de benefício para a relação. Porque é isso que você falou, se eu fico, eu faço sofrer, se eu vou, eu faço sofrer, o que eu faço? Então o ponto não é nem ir nem ficar, mas é ver o que vai fazer você andar bem,
o que vai favorecer a sua prática. E aí o que favorecer a sua prática, naturalmente vai favorecer as suas relações. Mas a gente vai dar alguns passos difíceis na vida. A gente vai começar a fazer escolhas. A gente vai estar furando padrões. A gente vai acabar desconcertando as pessoas em algum nível. Porque a gente não vai conseguir mais corresponder às expectativas de uma vida comum. A gente não vai mais conseguir se fazer personagem. A gente não vai mais conseguir jogar. A gente vai, porque tudo é um jogo. Tudo é um jogo de personagens. A gente vai criando um campo minado, né? Não pise aqui, pise ali, não pise aqui, agora venha mais perto, não faça isso, não fale isso para mim. Né? A gente começa a fazer um jogo de projeções e concessões. Nunca está conversando direto, assim, de coração para o coração. Como é que fala de coração para coração? Quando encontra esse lugar de transparência. Eu estou aqui para me despir das artificialidades dessa relação. E eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para contar com você também nesse sentido, né? Mas eu não estou aqui para jogar. Eu não quero mais projetar coisas em você, não quero acreditar nas suas projeções e eu não vou fazer concessões ao seu personagem, porque eu já sou um personagem. Se eu conceder, agora fizer concessões à sua projeção, eu vou ser um personagem pior ainda, porque eu estou criando histórias para me adaptar a você. Olha, isso é perder o próprio compasso, que já não é dos melhores, e ainda é para dançar a dança do outro, vai virar só confusão. Então, projeção, concessão, é só isso que a gente faz. Isso é, assim, conversa de maluco. Tá? Porque a gente não está falando diretamente um para o outro, a gente não está realmente interessado um no outro. A gente quer se proteger, nós somos super, super egoístas. Porque a gente quer que o outro corresponda a esse nosso mundo. E se o outro corresponder ao nosso mundo, a gente vai dizer assim, ele me ama. Não, pior para você se o outro corresponder ao teu mundo. Porque aquilo vai continuar sustentando o teu jogo. Então é muito bom quando vem alguém que não corresponde ao nosso jogo. Aí a gente sofre, mas o que é o sofrimento? É que eu falei, falta de visão. O sofrimento está revelando que o nosso mundo é insustentável, que nós não somos isso e não dá para ir adiante com isso. Que se eu encontro alguém que fica super sem essa historinha da alma gêmea, né, se cuidem com isso. Isso é só 2 karmas bem redondinhos, assim, né? Coisa gostosa. Aquilo dura um tempo. Não adianta, vai mudar. Mas se nós estivermos sendo verdadeiros, as pessoas vão se sentir muito tocadas pela nossa vida, pelo nosso movimento. E daí a gente vai poder ajudá-las. Porque elas vão sentir que tem alguma coisa que está funcionando na nossa vida. Que tem alguma clareza. Elas vão se sentir aliviadas na nossa presença. Porque a gente não está jogando, não está exigindo nada da pessoa. Então a pessoa ela não vai conseguir explicar porquê, mas ela vai se sentir bem. Daí talvez comece, né? Enfim, uma boa relação. Mas não há receita. Acho que o desafio do caminho da lucidez é que não há receita. Se a gente quiser receita, daí está lá, né? Tem todas as recomendações para o ego. Mas se a gente quiser ir realmente para o caminho, né, da lucidez, aí não tem, os mestres não vão dizer faça isso, não faça aquilo. Evite isso, faça tal coisa.
a gente tem que estar posicionado nesse silêncio. Muito, muito aprumado, né? Com essa motivação, né? Eu não estou aqui mais para construir coisas, né? Eu não estou jogando. Eu quero me relacionar diretamente com a realidade para que ela se revele como ela é. Eu não quero nada a meu favor. Eu não quero lutar com coisas que eu acho que são contra mim. Eu não quero mais essa baboseira. Isso aí é papo de criança. De verdade, gente, isso é papo de criança. Querer que o mundo seja a nosso favor. Ficar apontando para os outros, dizendo assim, o que você fez comigo, seu lixo. Ego. Ai, gente, isso é coisa de criança. E a gente vê os adultos, nós, né, fazendo isso. Que as crianças não saibam. Tampa o ouvidinho ali do Pedro, por favor. Que eles não saibam que nós somos essa fraude. Nós somos seres super complicados, mimados, mimosos. Levou meu namorado, né? Como quem briga com a mãe, assim, que o irmão pegou o brinquedo, né? Falou alto comigo, roubou a minha promoção, né? Falou alto comigo, não me olhou, não acolheu a minha ideia. Estudei 15 anos, essa porcaria. Ninguém me escutou. Tá aí teu sofrimento. Achar que as pessoas têm que te ouvir. Achar que ninguém pode levar teu namorado, tua namorada. Achar que você que tem que ser promovido. Está aí o nosso sofrimento. Achar que nós somos o primeiro da fila. Não tem para onde ir, não tem fila. Por isso, você não importa ser o primeiro, ser o último, ser no meio. Não está acontecendo nada. Marcinha. Sim. Você pode falar um pouco sobre as 5 sabedorias? Uhum. Tá na hora, vai que a gente morre. Vamos. Talvez a gente possa pensar no, né, o retiro como uma, né? Vamos ver como que as coisas vão brotando, né? Mas talvez a gente pudesse mesmo aprofundar mais Prajna. Acho que a gente vai chegar naturalmente em... Porque as 5 sabedorias, elas já estão postas. Eu acho lindo, o Lama ofereceu um retiro, esse ano, retiro de verão. Então, se vocês puderem, ouçam o retiro de verão desse ano, o Lama falando sobre as 5 sabedorias. Ele mesmo disse, né, que ele ampliou. Como há um tempo já ele não tocava, né, nisso daquela forma, né, que a gente foi ouvindo, né, os ensinamentos, mas nesse ele ampliou, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi ele falar que todas as sabedorias, elas já estão disponíveis, né? Elas não é algo a ser desenvolvido. Na verdade, a gente já está, por exemplo, a sabedoria do espelho. A gente já está usando ela. Mas quando a gente não usa a sabedoria do espelho como espelho, daí eu crio, né, o mundo dual, e do mundo dual vão surgir várias emoções, como a raiva, por exemplo, né? Aí eu não sei que as coisas são uma projeção da minha mente, do meu mundo interno, aí eu começo a olhar as coisas como favoráveis ou não favoráveis para mim. Mas eu estou usando o tempo todo a sabedoria do espelho. O tempo todo eu estou olhando para mim mesma. Então não tem nenhum momento que as 5 sabedorias não estejam presentes.
a sabedoria da igualdade. Sabedoria da igualdade é isso. Todos os fenômenos, incluindo eu, outro, as coisas, tudo nasce do mesmo lugar, da mesma forma. Então eles têm um campo, né, de equanimidade natural. Mas quando eu não vejo isso, eu vejo diferenças. Eu vejo as minhas projeções. Quando eu não entendo o lugar da onde as projeções surgem, eu só vejo projeção. Se eu entendo o lugar da onde as projeções surgem, eu vejo que tudo tem a mesma natureza. Tudo é vazio, luminoso, dotado de energia. Mas se eu não vejo, eu já estou usando isso, mas se eu não vejo isso, aí é como se eu visse, né, a sombra. Né, a sombra. Então eu não tenho a equanimidade, então aí vai surgir, né, a avareza, vai surgir, né, essa dicotomia entre eu e os outros. Aqui, isso que a gente falou agora, eu na primeira fila, eu o primeiro número da senha, né, o outro que se dane, né, eu não entendo, eu não vejo o outro como parte da minha vida, né? Se o outro está bem, eu estou bem. Na medida que eu ofereço, eu mesmo, né, me amplio. Então, escapa um monte, né, de experiências possíveis quando eu não estou olhando, né, a partir das 5 sabedorias. Então eu achei muito bonito assim, o Lama explicando as 5 sabedorias como algo assim que já está aqui, completamente disponível, assim, né? É só uma questão de você saber se posicionar. Você já está operando com elas, mas por não saber, aí surgem as emoções, surgem as várias formas de ignorância. Mas acho que a gente pode ir olhando um pouco mais para frente, cada uma delas, né? Tem a sabedoria discriminativa. Sabedoria discriminativa também já está aí pronta, né? Só que a gente não faz esse exercício de contemplar as coisas. Da sabedoria discriminativa brota o Dharma, né? Então só que daí na sabedoria discriminativa eu preciso me relacionar com a diversidade e a partir da diversidade eu vou elucidando, né, como que a realidade surge. Então, se na sabedoria da equanimidade eu procuro o que há de comum nelas, na sabedoria discriminativa eu lido com a diversidade. Mas daí surge o Dharma. Né? Então a gente vai falar sobre depressão. Aí surge eu vou lá e olho a depressão, devoro a depressão, lambo a depressão, durmo com ela, acordo com ela. Mas eu estou lá olhando, né? Estou com um olho atento. Aí surge um ensinamento da depressão, porque eu me relaciono com aquela forma. Tá? Aí, relacionamentos, né? Aí eu vou lá e me aprofundo nisso. Eu vou ver onde é que a coisa pega, onde é que as pessoas se perdem, mas eu tenho que viver aquilo. Mas sem me perder naquilo. Eu estou ali justamente com aquele olho de investigar o lodo. Então eu vou pegando a diversidade, mas para examiná-la, não mais para me perder ali dentro, né? Me apegar às coisas. Aí surge de tudo aquilo que eu tocar com os olhos da investigação, surge um Dharma, surge uma flor. Né? Tem a sabedoria que tudo realiza, né? Essa é uma sabedoria, a sabedoria da liberdade. Se nós agimos, vivemos por padrão, eu não posso realizar qualquer coisa. A minha energia não é livre, eu não chego num lugar e estou aberta, né? Sentindo que do meu coração brotam diferentes... Lembra que a gente falou que a gente acha que inteligência é alguma coisa focada e única? Né? E daí a gente viu inteligência como um lugar de expansão capaz de lidar com as coisas do jeito que elas aparecem, né? Então a sabedoria que tudo realiza, ela é essa inteligência, né? De entrar em contato com as coisas e realizar o que precisa ser realizado e não aquilo que eu quero realizar a meu favor. Agora eu estou à disposição de colaborar com o que há para ser realizado.
E eu não vou fazer sozinha. Outro aspecto bonito da sabedoria, né, que tudo realiza, é que eu vou perceber que aquilo que vai se manifestar vem pelo corpo do coletivo. Eu vou fazer um pedaço. Imagina a cozinha se uma pessoa quisesse ser a estrela. Não ia dar certo. A pessoa ia, acho que no segundo dia de retiro, ela estava indo embora, de malinha, né? Mas não, a cozinha, ela tem uma inteligência ali dentro. Aí tem uma energia, que cada um vem, oferece o corpício, né, ali. Aí é natural, é quase uma dança. A gente nem precisa dizer quem vai fazer tal coisa. Até pode perguntar, mas não precisa dizer você vai fazer, você vai fazer. A gente vai dizendo quem quer fazer. Daí tem habilidades naturais no corpo de cada um, na inteligência de cada um. E as pessoas vão tomando os lugares dentro da cozinha e tudo que precisa ser feito é feito. Mas pela coletividade, pela liberdade, né? Não chegou uma pessoa lá e diz, não, eu só vou se eu for cozinhar, eu só vou se eu cuidar da salada, né? Se todos estiverem livres, né, cada um vai encontrar um lugar ali dentro e tudo vai ser realizado, né? Então, essa sabedoria ela é super interessante porque aí a gente se sente realizando coisas sem esforço, sem achar que o que eu estou fazendo é mais ou menos importante do que o outro está fazendo. Há algo para ser feito e cada pedacinho que um fizer é importante para o resultado final. Não tem uma coisa que seja mais importante. Se eu estou na recepção do retiro, toda linda e formosa, boa noite, tudo bem? Qual é seu nome? Aí tem o outro que está lá limpando o banheiro. Poxa, ela que fica lá. E eu estou aqui desentupindo esse vaso. Não. É o Buda em todos os lugares. O retiro só vai funcionar se tiver um na recepção e um desentupindo o vaso. O que é mais importante? Deixa de desentupir o vaso para ver se a recepção é mais importante. Aí desaparece a inveja, desaparece a competição. Nós vamos nos ver como partes de um grande corpo que está realizando as coisas. Mas isso já não está disponível? Tem alguma coisa fantástica sendo dita? Só está precisando o quê? De espaço. Está precisando que a gente fique um pouquinho mais disponível para ver como as coisas sempre foram. Para manifestar as 5 sabedorias não tem que ser um ser especial. Tem que só ser um ser relaxado. Para pegar isso que já está no ar. Né? E tem a sabedoria de Dharmata, né? A 5ª sabedoria, que é ver as coisas como elas são. Esse espaço natural, onde na verdade não tem nada acontecendo, mas da onde tudo pode acontecer. Com a sabedoria de Dharmata não, só resta o espaço, é o céu, né? A sabedoria do céu. Mas nesse céu, a vida, né? Somos nós em silêncio. A mente pode ficar livre dos conteúdos. E a consciência repousa. Mas daqui a pouco brotam coisas. Essa consciência pode ver coisas. E ela pode se mover a partir das coisas que vão surgindo. Se ela não se fixar, ela é um Buda. Se ela se fixar, ela é um ser senciente. Se diz que essa é a única diferença entre nós e um Buda. É que o Buda sabe que é Buda e a gente não sabe que é Buda. Vamos fazer um intervalinho? Tomar um chazinho, esticar as pernas e daí voltar? Então tá, não fujam.